eu trouxe 4 pontos que para mim são essenciais quando nós pensamos nessa avaliação significativa. Primeiro deles, que a avaliação é um processo. A avaliação não pode ser, essa palavra não pode ser utilizada como um sinônimo de instrumento avaliativo. Então, eu vou fazer uma avaliação amanhã lá na minha turma, né? Eu vou aplicar um instrumento avaliativo que faz parte do meu processo de avaliação. Aí, ok. Mas aquilo que eu estou fazendo lá não é avaliação, né? A avaliação é algo muito mais complexo, processo mesmo. Da mesma forma que aquele documento que a gente entrega lá para as famílias e que nós ficamos maior tempão fazendo, eu sei que é o dodói, a pedra do nosso sapato às vezes, né? Como produzir esses documentos de uma forma qualificada. Esse documento também não é avaliação. Esse documento é um documento avaliativo que faz parte de um processo de avaliação que foi vivenciado por aquela turma, por aquela criança com seus professores, né? Não posso também chamar aquilo de avaliação, apesar de, às vezes, nós chamarmos dessa forma, tá? Então, esse é o primeiro ponto de uma avaliação significativa, a avaliação é processo. Se a avaliação é processo, ela tem início, ela tem meio, ela tem fim. A avaliação não é só o que está lá no fim, né? Não. Além disso, ela não está deslocada dos outros atos educativos. E aquilo que eu, enquanto professora, acredito, né? Quando eu estou planejando, quando eu estou lá com o meu grupo de crianças, quando eu estou realizando uma proposta com eles, enfim, eu não esqueço disso no momento em que eu vou organizar um instrumento avaliativo ou no momento em que eu vou sentar e vou escrever sobre as minhas crianças. Então, é um processo. Segundo ponto é que a avaliação, ela pressupõe uma curiosidade do professor para com a criança, né? Um professor que se preocupa com o desenvolvimento da aprendizagem, um professor que se preocupa com, que entende a avaliação como algo que vai ajudar ele a pensar em estratégias, ele tem curiosidade sobre a criança. Por quê? Porque ele quer que ela avance. Para ela avançar, ele precisa conhecer como essa criança se desenvolve, quais suas hipóteses, o que ela pensa, o que ela gosta, o que ela não gosta. Né? Quais são os melhores caminhos para fazer aquela criança avançar, que vão ser diferentes dos caminhos do outro amigo dela, né? Então, é uma atitude de curiosidade pela criança. Também falamos sobre a valorização da diversidade. Nós somos diferentes, nós temos histórias de vida diferentes, nós temos contextos de desenvolvimento diferentes. E isso influencia muito, gigantescamente, se é que existe essa palavra, né? Na nossa constituição enquanto pessoa, nos nossos conhecimentos e no nosso desenvolvimento. Se é assim conosco adultos, com as crianças é a mesma coisa, a lógica é a mesma, né? Então, nós partimos de pontos diferentes. Será que partindo de pontos diferentes nós podemos chegar ao mesmo ponto? Será que é justo, né, nós chegarmos ao mesmo ponto? Ou ele vai ser também diferente? Porque cada pessoa vai caminhar num ritmo, de um modo, por um caminho diferente para se desenvolver. Valorização da diversidade, esse é o nosso terceiro ponto. E o nosso último foi que, se eu acredito numa avaliação significativa, eu tenho que lembrar que a avaliação não serve só para eu dizer como essa criança está. Como foi o desenvolvimento dela naquele período ali, né, do bimestre, do trimestre, do semestre. A avaliação, ela serve e ela só existe, só tem uma razão dela existir, se ela me ajudar a pensar em estratégias. Porque cada um deles vai precisar de uma estratégia diferente, né, para poder se desenvolver.